Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras do Palmeiras. Falemos um pouco sobre o que o Verdão precisa fazer agora para virar ficha e pensar na Copa do Brasil, que é a próxima final. Diríamos que seria o próximo jogo importante do Palmeiras na temporada. É um jogo que pode fazer o Palmeiras, né? Um confronto que pode fazer o Palmeiras o campeão, não somente da Copa do Brasil, mas, a meu ver, né, o maior campeão do Brasil em 2020. Disparadamente, digamos assim. Né? Mesmo que outra equipe conquiste o título brasileiro, o Palmeiras seria, a meu ver, o maior vencedor do Brasil em 2020, caso conquiste a Copa do Brasil. Gente, é necessário pontuar algumas coisas sobre o jogo de ontem, tirar lições. Você, torcedor e torcedora do Palmeiras, precisa tirar lições do jogo de ontem, gente. Precisa pensar, precisa ter ponderação, muita ponderação neste momento. Saber, assim, não é lidar com a sua paixão. Aliás, eu não estou aqui para falar como é que você deve torcer, o que você deve fazer com a sua paixão pelo seu clube. Nada disso. Longe de mim. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para entender o que é a paixão sua pela sua equipe, pelo seu clube? Mas eu diria para vocês, por exemplo, vamos primeiro pontuar o seguinte aqui. O que eu acho que o torcedor precisa tomar cuidado para não fazer nesse momento? O torcedor precisa tomar cuidado para não fazer aquilo que todos os torcedores das equipes adversárias estão fazendo. Né? Precisa tomar cuidado para não começar a dar paulada na sua equipe como os torcedores adversários estão fazendo. Né? E como alguns jornalistas, de certa forma, também estão fazendo. É muito importante ter neste momento a ponderação, entender que em muitos aspectos o Palmeiras hoje precisa ser acarinhado por você, torcedor. Receber carinho mesmo. Os jogadores do Palmeiras, o técnico do Palmeiras, em muitos aspectos precisam ser acarinhados neste momento por você. Então é necessário tomar muito cuidado com a crítica, sobretudo com aquela crítica mais superficial. Né? Deixa isso para os adversários. Neste momento existe algo muito importante que time do Palmeiras, comissão técnica do Palmeiras e a torcida do Palmeiras precisa se concentrar. Há uma grande decisão aparecendo aí em poucos dias e o Palmeiras precisa se preocupar, se concentrar muito nela, que é a Copa do Brasil. E acredito e acho que o Palmeiras precisa já concentrar esforços, né, no estudo do que é o Grêmio, no que pode ser esse confronto contra o Grêmio, algo que, a meu ver, o Grêmio já está fazendo. Então, não é que o Abel Ferreira tem que fazer isso. Não é que os seus profissionais mais próximos dele precisam fazer isso. Mas gente do Palmeiras precisa, a partir desse momento, precisa já fazer um estudo muito mais rigoroso do seu adversário e entregar esses dados para o técnico Abel Ferreira. É o momento, por exemplo, de pensar em renovar o elenco? Não! É o momento, por exemplo, de pensar que um ou outro jogador tem que ser mandado embora? Não é momento para isso. É o momento de falar que o Lucas Lima tem que sair da equipe? Olha, é difícil isso, hein? Quase que eu falaria que sim. Não é, gente. Nesse momento não é momento para isso. Não é momento para gerar... Por que não é momento para falar que o Lucas Lima tem que ir embora do Palmeiras? Porque isso gera instabilidade no elenco. E qualquer coisa que gere instabilidade, com potencial para gerar instabilidade no elenco neste momento, não é interessante. Né? Porque até mesmo algumas críticas do jogo de ontem, talvez fosse o caso até de deixar para depois, se fosse o caso. Como isso não acontece, como a gente não faz essas críticas pensando no jogo anterior, então tudo bem. Mas, na medida do possível, seria o ideal. Porque a Copa do Brasil hoje é o mais importante torneio que o Palmeiras tem. Né? São os jogos, né? É o confronto mais importante que o Palmeiras terá pela frente. Então é necessário virar a chavinha em relação ao que foi o Mundial. Pensar com muita calmaria, no momento de calmaria é necessário pensar também, e acho que no momento de calmaria é necessário pensar nisso, e é necessário utilizar isso nesse momento para fazer uma racionalização. Quando você estiver muito irritado e querer xingar certo jogador neste momento, de forma exagerada, é necessário utilizar isto para racionalizar. O que é que eu estou falando? Do que eu estou falando? É necessário pensar, neste momento, pensar na temporada. Você, torcedor do Palmeiras, pensava mesmo no começo da temporada que o Palmeiras
seria campeão da Libertadores? Fale com você mesmo, responda para você mesmo. Você acreditava nisso? Acho que alguns sim, mas a maioria de vocês acreditava mesmo nisso? Que o Palmeiras seria campeão da Libertadores? Se você acreditava que isso seria possível, você acreditava também que no final do ano seria o Palmeiras uma equipe que disputaria, até o final de 2020, estaria disputando em 3 frentes, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, com possibilidade de ganhar? Você acreditava nisso? E por que o Palmeiras chegou a essa condição? Primeiro, por causa do Clube Palmeiras, que tem feito investimentos, tem feito uma reestruturação bem interessante, pouco a pouco, né, devagar, mas com muita eficiência. Né? Que a gente vê já o resultado a partir da canteira. Quantos jogadores brilhantes o Palmeiras já revelou hoje para a sua equipe de cima? E foi por causa desses jogadores. Ou seja, foi por causa do trabalho na canteira que o Palmeiras chegou aonde está. Assim como foi também por causa da chegada do técnico Abel Ferreira, com todos os problemas em torno da contratação do técnico. Do novo técnico, do técnico que substituiu aquele que estava fazendo um mal para o Palmeiras, que era o Luxemburgo, com todos os problemas que envolveram essa contratação do Abel Ferreira. A contratação do português foi excelente para o Palmeiras. Então é necessário pensar nisso, sobretudo no momento em que você estiver muito irritado, exageradamente irritado com a sua equipe. Dito tudo isso, é necessário agora ou em outro momento pensar sim o que foi o jogo de ontem, gente. Não dá para deixar de lado isso em nome, por exemplo, do que é a temporada, em nome do que a equipe conquistou ou ainda pode conquistar. Né? Não dá para não pensar no jogo de ontem. Só para finalizar, se me permitem, em relação a essa questão do que a equipe conquistou, vou falar de uma coisa aqui que pode ser bem chata, por exemplo, que você pode não gostar muito, mas que é interessante, que vale sim, vale muito a pena pensar nisto também. O Palmeiras foi eliminado de uma forma bem desagradável pelo Tigres, porque não aparecia dentro de campo. Ok, tudo bem, enfim. Mas, gente, as TVs do mundo estavam focadas ontem, muitas TVs de vários lugares do mundo estavam apresentando o Palmeiras. Né? Eu estava vendo o jogo por uma TV argentina que estava focalizando o Palmeiras. O jogo do Palmeiras estava sendo transmitido para os argentinos. O jogo do Palmeiras estava sendo transmitido para os chilenos, para todo mundo na América Latina. Na América Latina inteira, as pessoas estavam assistindo o Palmeiras dentro de campo. Isso é muito importante para a marca Palmeiras, para o clube Palmeiras, para alguns jogadores e assim por diante. Hoje já se fala, por exemplo, no Danilo, embora ele não tenha jogado muito bem ontem, né, de uma forma que não se falava há 2 meses atrás. E assim como para a América Latina, para outros lugares do mundo também. Quem que conhecia o Sam? Hoje muita gente fala do camisa 9 do Sam, que não era nem para estar ali se o Júnior Negrão não fosse negociado, ele não fechou, não renovou com a equipe da Coreia do Sul. Então, esse jogador certamente ele não vai ficar lá na Coreia, ele vai jogar em outro local, porque ele fez uma grande partida contra o Tigres. Bom, um clube brasileiro com muita coragem buscaria ele hoje lá na Coreia do Sul. Belíssimo jogador. Ah, mas não foi só um jogo? Não foi só um jogo. Ele é bom mesmo. Ele é bom. Bom, mas voltando aqui. É necessário, apesar disso, de olhar para o jogo de ontem e ver o que esteve errado. Porque algumas coisas que não foram legais são coisas que têm sempre acontecido no Verdão. É necessário, por exemplo, pensar, e acho que o técnico precisa pensar, o que é o Marcos Rocha, né? Essa teimosia, eu falei ontem no vídeo que eu fiz, a teimosia de um técnico, ela é aceita quando a equipe tem um bom resultado. Quando a equipe não tem um bom resultado, essa teimosia, ela tem que ser questionada. Tem que ser questionada, né? Muito mais do que em outros momentos. E vamos combinar que um dos grandes problemas do Palmeiras ontem foi a presença do Marcos Rocha na equipe. Sem dúvida alguma. Por quê? Porque um símbolo disso, uma imagem disso, que eu dei ontem, inclusive, no vídeo. Quando você olhava para o jogo, quem você achava que era lateral do Palmeiras ontem? O Gabriel Menino ou o Marcos Rocha? Era o Gabriel Menino. O cara que estava na disputa sempre sobretudo com o Guignac, era o Gabriel Menino. Não era o Marcos Rocha. Era o Menino. Então era ele que trabalhava como lateral.
Era ele o lateral direito do Palmeiras na prática. Só que ele também estava lá para jogar no meio de campo. E por que ele não estava no meio de campo? Ele não estava no meio de campo porque ele precisava voltar para cobrir o espaço do Marcos Rocha. Ah, mas que tal? O Abel gosta dele porque ele pode fazer às vezes do zagueiro. Ora, minha gente, se é para colocar, coloca um zagueiro de verdade. Porque nem como zagueiro ele presta. E não presta, gente. Não presta. Eu sempre gosto de falar, o jogador ele é sempre útil. É sempre um jogador muito interessante, muito bom para determinadas equipes e em alguns momentos. O Marcos Rocha não é um jogador interessante, a meu ver. Tá? Para o Palmeiras como zagueiro. Ele não é um jogador interessante para o Palmeiras, a meu ver, na minha opinião, como lateral. Como lateral ele não é. Se ele é um lateral que precisa de que o meio-campista trabalhe no seu setor, ele não serve como lateral. Se ele é um zagueiro que não consegue na bola alta, não consegue cabecear, e teve situação no jogo, né? Teve cabeceio no jogo ali, inclusive, que ele foi vencido. Teve uma jogada de bola aérea em que ele pula juntamente com o Guignac e com o Gonçalves, e que quem pula menos é o Marcos Rocha. Né? Quase foi gol do Tigres. Então, como zagueiro não serve. Ah, mas é um jogador que, né, taticamente pode ser interessante. Em que sentido ele pode ser interessante? Ele pode jogar a bola lá na área. Gente, é muito pouco. Né? Então essa assistência é uma teimosia. E olha, por mais que o técnico seja, ele tem que ter independência para trabalhar. Ele precisa ter liberdade para fazer suas escolhas. Mas quando uma coisa é muito exagerada, ele precisa ser questionado também sobre isso. Né? Então, foi um erro. Esse foi um erro. E também exagerou bastante em não tirar o jogador. Exagerou em manter o jogador até o final. O cara, ele confia mesmo no cara, porque ele não tira de jeito nenhum. Ele tira o menino, né? E aí coloca outro jogador e não tirou, demorou muito para tirar. Para fazer outra ação, inclusive, do Gabriel Menino, que estava com cartão. O Gabriel Menino era para ser expulso facilmente em alguns momentos. E vou dizer uma coisa para vocês: o jogo do Quiñones funcionou muito porque o menino não dava o combate como deveria dar. Quem viu o Quiñones jogando ontem acha que ele é um extremo fantástico. Tem muito clube aí que vai querer contratar o Quiñones. Não é para tudo isso, gente. Calma, calma. Lá no México, o que está se dizendo no México é que o Tigres fez uma partida absurda. Realmente absurda. A melhor partida da temporada. Eu acredito muito nisso. Porque eu não vi o Tigres jogando dessa forma em nenhuma partida da Conca Champions. Jogou assim contra o Palmeiras porque o Palmeiras não apresentou o seu jogo. Facilitou muitas coisas para o Tigres e, sobretudo, né, dando o lado do campo para o Tigres jogar. Acho que o Abel demorou, então, no intervalo, demora para fazer essas alterações, quando ele visivelmente sabia que havia problemas e ele leva a mesma equipe para o campo. Quando ele substitui imediatamente após levar o gol, isso mostra claramente que ele já sabia o que estava errado. Foi instantâneo, ele muda, ele tira lá o Zé Rafael e coloca o Patrick de Paula. Deveria entrar no segundo tempo com o Patrick de Paula. Deveria ter entrado no segundo tempo já com uma modificação ali naquele setor direito do campo, né? Então, houve falhas do Abel Ferreira, que é um belíssimo técnico. Não estou dizendo que ele precisa ir embora, nada disso, muito pelo contrário. Acho até que ele merece ser acarinhado nesse momento, cometeu erros, né, no jogo de ontem, mas ele tem tido muito mais acertos do que erros. Né? Agora, é necessário pontuar, gente. Né? Por mais que você seja um torcedor apaixonado, você precisa às vezes entender que o técnico do seu time, ainda que você goste dele, ele às vezes vai mal. Ontem o Abel Ferreira foi muito mal. Jogadores como, por exemplo, o Marcos Rocha foi muito mal, foi péssimo. O Gabriel Menino fez um jogo muito ruim. Eu diria para vocês que o Marcos Rocha foi pior do que o Gabriel Menino. O Gabriel Menino pelo menos estava no combate. Ele ia para o combate. Ele ia tentar bloquear jogadores como o Guignac ou jogador como o Gonçalves. Não conseguia, mas ele tentava. Em alguns momentos ele não conseguia porque ele não dava o combate como deveria. Por quê? Porque estava com o amarelo. Por que ele estava com o amarelo? Por causa do Marcos Rocha, gente. Que ele precisava o tempo inteiro cuidar do trabalho dele e cuidar do trabalho do outro lá. Babado. Não dá para ser babado o Marcos Rocha. Sabe, o garoto é muito novo para ser babá, né, do Marcos Rocha, que já é um cara experiente. Então precisa pensar nisso de uma forma séria, né? Precisa pensar essas escolhas, Zé Rafael, tal, enfim, tudo bem. Luan, bom, o Luan tem apresentado algumas escolhas, escolhas não, tem tido alguns bons jogos, até é questionável, mas tudo bem. A meu ver, o zagueiro era o Kusevich, que inclusive é muito bom no jogo aéreo, mas tudo bem, dá para entender. Mas o cara fez um pênalti de menino de quarta série, né? Enfim,
Não dá para ficar individualizando muito os erros de ontem. Foi do Palmeiras, foi do técnico, foi de um outro jogador. Não dá para individualizar, colocar apenas em um jogador. Mas o Luan foi muito mal. O Marcos Rocha foi muito mal. O Gabriel Menino foi muito mal também. Né? Acho que o Danilo, quando se tira o Danilo, né? Tudo bem, ele não estava jogando bem, mas talvez de repente se ele se associasse com o Patrick de Paula ali, a coisa poderia funcionar melhor. Né? Agora, o mais drástico de tudo isso, eu fiz esse vídeo inclusive pensando neste ponto que eu gostaria de destacar para vocês. Qual é um dos jogadores mais caros do Palmeiras hoje? É o Lucas Lima. É um dos mais valorizados no sentido do salário que ele ganha no Verdão. Ok? Ok. No jogo de ontem, o que mais o Palmeiras precisava era de um jogador decisivo. Ele coloca vários jogadores em campo, coloca o Mike, né? Coloca o Felipe Melo, coloca um monte de gente para jogar. E no jogo decisivo, que ele precisa de um cara diferente, ele não coloca o Lucas Lima. Então, mesmo se no momento daquele o Lucas Lima não pode atuar, ele não pode nem vir do banco de reserva, nem sair do banco de reserva para ajudar a equipe, realmente ele não serve para o Palmeiras. E não serve mesmo. Quando ele olhava para o banco e ele via o Lucas Lima, ele sabia que o Lucas Lima não ia contribuir com nada. O próprio técnico sabe disso. O técnico sabe que o Lucas Lima não contribui, não ia fazer nada, não ia mudar o jogo. Né? Acho, por exemplo, que ele poderia inclusive ter levado o Breno Lopes para a equipe, para o jogo. De repente, né, deu certo, o cara tá tão maluco lá, o cara tá com tanta confiança, que de repente poderia ser interessante colocar o Breno Lopes. Mas tudo bem, não colocou, é questionável, tal, mas dá para aceitar. Agora, o fato dele não colocar o Lucas Lima para jogar mostra perfeitamente o que ele pensa do Lucas Lima. Até ele mesmo, Abel Ferreira, já entende que o Lucas Lima não é jogador para o Palmeiras. E o Scarpa? O Scarpa, de novo, mostrou, né, que também não quer responsabilidade. Né? Ou que na hora que precisa ser diferente, ele não é. Como naquela bola que ele poderia ter feito um passe, o Rony pronto, na melhor situação do jogo do Palmeiras. O Rony pronto para finalizar e Scarpa resolve finalizar com um monte de gente na frente. Né? Então, é necessário olhar para o jogo de ontem, sim, ver os erros cometidos por alguns jogadores. É necessário olhar para o jogo de ontem e ver os erros que o técnico cometeu. Não de forma para destruir, mas para construir um Palmeiras melhor. Para construir o Palmeiras melhor através de críticas construtivas que façam com que o técnico, né, porque se ele não consegue entender que o Marcos Rocha não serve, acho que o torcedor pode ter um papel importante nesse sentido. Porque, a meu ver, não tô. Se você acha que eu estou errado, você acha que o Marcos Rocha serve, então tudo bem. Eu acho que não. E se você concorda comigo, acho que você pode desempenhar um papel interessante criticando essa opção. Né? Acho que o técnico precisa ser mantido, é um técnico importante, acho que hoje, neste momento, é um dos melhores técnicos hoje em atividade no futebol do Brasil. Tá tudo no lucro no Verdão, muito no lucro. Né? As Palmeiras têm que comemorar muito essa temporada. Né? Não vejo problema em ter sido eliminado do Mundial, que para mim, sinceramente, a Libertadores é mais importante do que o Mundial de Clubes. Tá tudo muito no lucro, tá tudo muito bem, é necessário olhar para a Copa do Brasil, é necessário olhar agora para o próximo título que o Palmeiras pode obter, mas não é possível e não é salutar que esqueçamos do que aconteceu no jogo de ontem. É necessário olhar para o jogo de ontem, né, e fazer críticas construtivas para que o Palmeiras se construa cada vez mais como uma grande equipe de futebol do Brasil. Obrigado pela gentileza de acompanhar comigo este vídeo até o final.